Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Júnia. E eu sou o Jonathan. E nós somos do canal... Bora sair! E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante para quem deseja vir para a Itália, que é sobre o permesso de soggiorno. É um vídeo que é uma continuação do último vídeo que a gente fez sobre o visto, dos processos que tem que ser feito quando você chega na Itália, já tirou o visto, então você chega na Itália, você tem que fazer esse processo de solicitação do permesso de soggiorno. E é importante lembrar que esse permesso, depois que você fez o visto, chegou aqui na Itália, poxa, vou trabalhar, eu vou estudar aqui na Itália, o que eu tenho que fazer? Qual que é o meu primeiro passo aqui na Itália? E o primeiro passo é tirar o permesso de soggiorno. A primeira coisa é, né, igual você falou, mas quem precisa retirar o permesso, né? No caso, se você é brasileiro, é para qualquer coisa que você for fazer na Itália e você precisa ficar mais de 90 dias. Até 90 dias não precisa tirar o permesso. Então se você vem passear, vem aqui só comer uma pasta, tomar um bom vinho, divertir um pouco e ficar aqui no máximo 89 dias, você não precisa. Exatamente. Até algum curso, né, que você precisa fazer aqui de algum estudo que seja até 90 dias, não tem necessidade. Então, quem for ficar aqui mais de 90 dias, fique atento e assiste o vídeo que vamos falar um pouquinho sobre isso e falar também sobre a nossa experiência aqui para retirar esse documento. O processo ele começa quando você chega na Itália, você tem até 8 dias para solicitar quando você está com visto, né, de trabalho, de estudo, ou até de cônjuge, né, você tem que tirar esse permesso até a sua cidadania. Então, quando você chega na Itália, você tem até 8 dias para começar o processo. Para retirar o permesso, cada província funciona de um jeito. No fundo é o mesmo objetivo, é a mesma coisa, são os mesmos documentos. Mas mudam algumas coisas bem específicas. Por exemplo, você precisa de selo, que aqui chama marca de bollo. Alguns estados você precisa de um, outros você precisa de 2, outros você precisa de 3. Isso você compra em qualquer tabaquino. O que é tabaquino? É uma loja que vende papelaria, cigarro. É uma revista, vende banca muita de jornal, coisa. Só que é uma lojinha pequenininha que costuma ficar aberto até tarde. E nos horários não convencionais de comércio aqui da Itália. Você compra lá, costuma ser 16 euros nesse momento que nós compramos. Foi 16 euros cada. Eu precisei de 2. Eu precisei de 3. Jonathan precisou de 3. Nós fizemos os processos em províncias diferentes. Então, de documentação. O que precisa dessas documentações? A gente vai precisar do passaporte válido. A Lola quer participar do vídeo, gente. Ela aí. A Lola. Pra quem não conhece, essa é a Lola. Ela veio com a gente também pra Itália. Inclusive, quem quiser um vídeo sobre as documentações para trazer o cachorrinho, comenta aqui embaixo que a gente faz. Isso. Mas voltando às documentações que nós precisamos entregar para fazer o permesso, você tem que juntar um pacote de documentos e entregar esse pacote de documentos na prefeitura. Os documentos que precisam são o passaporte válido, a cópia do visto, o contrato de aluguel ou declaração de hospitalidade, comprovante de renda, matrícula, ou no caso se for matrimônio, né, o comprovante, a marca da bola que a Gina falou e o pagamento de uma taxa. Lembrando que a parte do contrato do aluguel, dependendo da sua renda, do que você for fazer, se é contrato de trabalho, se é contrato de estudante, principalmente se você tiver um contrato de trabalho, eles ainda costumam aceitar, dependendo do estado, reserva de hotel no Booking, com uma declaração da hospedagem. Isso. Então, mas depende muito, não são todos os lugares, porque vai depender muito da sua renda. Por exemplo, se você for apenas para estudar, então você precisa de um contrato de locação, porque a sua renda não vai estar atribuída à sua vida aqui da Itália. Então, na prefeitura que você pediu o nulla osta, que você já tem um contato para solicitar o nulla osta, você agenda em até 8 dias, você faz esse agendamento na prefeitura, reúne esses documentos, entrega os selos, né, todos os documentos, a pessoa da prefeitura vai te dar um envelope
colocando todos os documentos, ela vai selar lá ali na prefeitura. Você tem que pegar esse envelope e ir até os Correios da Itália, que chama Posto italiano. Posto Italiano. Você vai postar esses documentos e você vai pagar uma taxa lá, uma taxa para postar. Que varia de 70 a 130 euros, depende da região, depende do que você vai estar fazendo. Eu paguei 105. O meu foi 120, se eu não me engano. Então varia muito, a gente fez em regiões diferentes, como a gente já fez, então o processo é o mesmo, mas talvez prazos e valores diferentes. Depois que você posta, Lembrando que todo esse processo vocês têm que fazer em até 8 dias após a sua chegada na Itália. Não pode ser, vou fazer mês que vem. Não. Você tem que fazer até 8 dias, senão eles não aceitam. E aí é muito burocrático, a gente nem sabe como que funciona. Porque já é de praxe isso. E depois que você posta no Posto Italiano, você recebe um papelzinho. Esse papel, eu esqueci o nome desse papel. Ricevuta. Esse nome aí. É recibo. É um recibo. recibo que você postou e que você está no processo de obter o permisso. Você tem que guardar ele junto com o seu passaporte e andar para todos os lugares que você for. Porque se a polícia te parar, ele vai pedir para verificar. E não pode perder. Se perder, imediatamente tem que ir na polícia e falar que você perdeu. Porque se você, né, pelo menos o que foi dito, né, se fosse menos para mim, se você for pego só com passaporte, com visto, sem a solicitação do permisso, você pode perder o seu visto, né? Pode dar algum problema nesse sentido. E também nesse papel, nessa ricevuta, né, que a gente recebe do Correios, tem uma data, que é a data para que você tem que comparecer à questura. A questura é a Polícia de Imigração da Itália. Essa data, ela pode variar muito. Ela pode ser semanas ou meses. Porque na verdade você ainda não tem a permissão para morar aqui. Você só tem um comprovante de que você solicitou. Então você fica com ela até a sua permissão sair, né? Com ela e com o seu passaporte sempre. E aí quando você posta lá nos Correios, você ganha esse papel com as datas, com a data e o horário que você precisa ir na Polícia de Imigração, que chama-se questura. Depois que tem a data marcada, você comparece lá com os mesmos documentos que você postou. Tem que ser o mesmo, as mesmas cópias. E os originais. E os originais. Por segurança, eu fiz isso, eu não sei se o Jonathan fez. Um dos papéis que a prefeitura emitiu, eu tirei cópia. Antes de entregar aos Correios, eu tirei uma cópia, por segurança. Foi recomendado para mim. Por quê? Eu tive uma pessoa que me acompanhou, uma pessoa que é especialista nesse processo comigo, e ela me orientou a fazer isso, tirar uma cópia desse documento que a prefeitura fez lá na hora em que eu postei. Então eu também tenho esse coisa. Você chegou a fazer cópia? Sim, eu tenho, só que não impresso, eu só fiz Você tirou foto. Eu tirei e fiquei andando com ela. E aí, passou-se, chegou o dia de você ir na questura. Só que é o seguinte, pode falar. Só que varia bastante. No caso da Júnior foi quanto tempo? No meu foi 30 dias para a data de agendamento. Quando eu entreguei nos Correios, eu entreguei no dia 28 e me agendaram no dia 28 de novembro. Só que aí no dia 28 de novembro ainda não fizeram tudo que tinha que fazer. Porque quando eles marcam, você tem que comprovar as documentações de novo. Eles vão conferir as documentações junto com você e vão tirar os fingerprints, que são as digitais. No dia 28, no dia 28, que foi o primeiro dia que eu fui, eles não tiraram os fingerprints, só conferiram os documentos. E no dia 5 de dezembro, tiraram os fingerprints. No meu caso, quando eu fiz a entrega dos documentos, a postagem nos Correios e peguei a ricevuta, né? Eles marcaram para mim na questura após 7 meses. Ou seja, eu ainda não tenho, né? Não fui fazer os fingerprints, não sei como é o processo na região que eu estou fazendo. Mas é para vocês entenderem que varia bastante de uma região para outra. Os documentos foram mais ou menos os mesmos. No caso, eu não precisei de certificado de residência.
né, no meu documento, e eu precisei de 3 marcas de bolo, porque são regiões diferentes e são 7 meses. E aí, depois que você vai na questura, o Jonathan ainda não foi, eu já fui, né? Já contei pra vocês. E aí, depois que você vai na questura, você tem que aguardar e monitorar a data que o seu cartãozinho do permesso vai ficar pronto. Algumas pessoas me relataram que ele pode demorar 1 ano ou mais. Porém, o meu ficou pronto 40 dias depois que eu tirei os fingerprints, depois que eu tirei as digitais. Bom, vou falar no caso da Júnia, né? Não no meu. Depois que você vai na questura, você recebe um código para poder acompanhar, certo? E aí como é que foi depois que você recebeu que estava certo o status de pronto no sistema? Quando fica com o status pronto, eu acompanhei pelo site a província que eu fui. Tem como acompanhar no site, não sei se todas as províncias têm como acompanhar, mas demorou 40 dias e aí eu fiquei acessando e na hora que você acessa e está pronto, aparece vários horários para você agendar, horários e datas para você já agendar a retirada. Na própria questura, correto? Que é no mesmo lugar, que você tirou os fingerprints e conferiu a documentação. E aí eu agendei. Na hora que eu cheguei mais cedo, e aí na hora que você chega, se não tiver ninguém lá, você já pode entrar e retirar. Você tem que dar o nome, tem que imprimir apontamento, marcação no sistema, impresso, não é pelo celular, eles gostam dessas coisas impressas. E aí eu tenho que apresentar o passaporte e a folha do apontamento. A folha que você marcou. E uma dica, assim, pelo menos na região que eu fiz, sempre cheguem antes, porque apesar de ter o horário lá, geralmente é por ordem de chegada. Então, se está marcado para 9 horas da manhã, pode chegar na hora que abre. Geralmente abre 7, 8 horas da manhã, porque se você chegar, você já vai ser atendido, tem uma fila. Então, acaba que o horário é meio, pelo menos na experiência que eu tive, é meio só para poder agendar lá esse horário. Só para delimitar o número de pessoas que vão ser atendidas naquele período do dia. Em outro ponto, quando eu fui tirar os fingerprints, eu tinha horário marcado, mas não adiantou de nada, porque chegou lá, o cara distribuiu a senha na mão de qualquer pessoa, e aí eu, que era a primeira de todos os horários, acabei sendo a última. Então, assim, é só para poder realmente organizar o número de pessoas que eles vão fazer o atendimento. Outro ponto também é que quando eu fui tirar os fingerprints, ele aproveita, aí os fingerprints foi direto com a polícia, e eles fizeram também algumas perguntas. Como que eu estou fazendo, onde eu estou morando, se eu tenho renda, como eu vou me manter, fizeram essas perguntas também. Então, estejam com isso bem esclarecido, assim, na hora que vocês forem. E se tiver alguma pendência de documentação, essas pendências, elas podem ser resolvidas nesse dia que você for tirar os fingerprints. Então é isso, pessoal. Esse é o processo para você retirar o permesso, né? Que é esse processo que você tem que fazer quando você chega na Itália. É o primeiro documento, o permesso de soggiorno. É como se fosse uma permissão de residência aqui na Itália. Depois disso tem outro processo, a gente vai gravar vídeos ainda para vocês, né, mostrando os outros documentos. Você ainda tem que tirar uma tessera sanitária, que é para usar o sistema de saúde daqui, você tem que tirar certificado de residência e tirar a carta de identidade. Então, é bastante coisa, e se você também dirige, você também pode tirar a carteira de habilitação aqui. Mas aos poucos nós vamos gravando esses vídeos. Enquanto a gente vai fazendo, né? Porque pra gente conhecer também o processo também e falar um pouco das nossas experiências. E quando o Jonathan tirar o permesso dele, a gente volta a falar de permesso de novo. Exatamente. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal e... Bora sair? Bora!